Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa Sustentabilidade e hoje nós vamos falar sobre os copos descartáveis, o que pode ser feito com eles e o mal que eles causam quando têm um destino incorreto. É muito mais abrangente do que a gente imagina. Quer saber mais? Não saia daí, Sustentabilidade começa agora! No programa de hoje eu tenho a honra de receber José Maria da Silva, ele que é da Unicamp e também o coordenador do projeto Recicle. José Maria, de Pedreira para o Mundo, né? Que é de onde você vem. Perfeito. Tá. E como é que surgiu a ideia do projeto Recicle? A ideia do projeto Recicle surgiu da necessidade da gente fazer uma conscientização e educação em toda a sociedade, mas que cada cidadão pudesse sentir na prática o resultado das suas ações. Por isso escolhemos um resíduo que todos nós geramos diariamente em vários ambientes para propor a reciclagem e mostrar os ganhos ambientais, educacionais e econômicos que esse resíduo pode proporcionar. Nós começamos a falar tecnicamente resíduos, daqui a pouco nós vamos falar de polímeros, mas vamos pro português bem claro para aqueles que nos assistem e ouvem. Esse aqui, que é formado aí por polímeros e tudo mais, mas nós vamos chamar popularmente de copo plástico. Todo mundo conhece copo plástico, pessoal, copo plástico. Esse aqui você utiliza como matéria-prima, certo? Perfeito. É uma das embalagens. Vamos lembrar que isso aqui é uma embalagem, né? Para nós consumirmos água, é essencial para a nossa saúde, né? Para que essa água possa vir com segurança sanitária, nos ambientes nos são oferecidos essa embalagem, né? Mas vamos entender que vários outros itens que nós compramos no supermercado também vêm numa embalagem que aparentemente é tão parecida com esse copo, que nós também utilizamos e descartamos fora. Deixa eu dizer uma coisa, já que você trabalha com isso, qual é o consumo médio de copos descartáveis por uma pessoa comum durante um ano? O consumo médio diário de uma pessoa é da ordem de 3,4 copos desses por dia. Mas vamos lembrar, certo, Odair, que cada 3 copos desses dá para produzir uma caneta. Então, portanto, você, cidadão, ao jogar um copo plástico desse, descartá-lo, você poderia estar ajudando uma criança a ter uma ferramenta de educação, que é uma caneta na escola. Caneta igualzinha a essa aqui, e olha, pasmei quando eu vi, porque é uma caneta de excelente qualidade e produzida com 3 copos plásticos. Olha só, é mais de uma caneta por dia. Com a matéria-prima de 3 copos plásticos, né? Com a matéria-prima que foi utilizada em 3 copos plásticos. No Brasil, quanto nós consumimos de copos plásticos por ano? Existe um relatório feito pelas empresas produtoras de 2006, do ano de 2006, onde foram utilizados 95 mil toneladas de polímeros virgens só para a produção de copos plásticos descartáveis. Esses que nós encontramos aí nas lanchonetes, que nós compramos em casa para as festas de aniversários e os demais locais. Então vamos entender que o Brasil de 2006, agora para 2014, houve um aumento de consumo, provavelmente esse número deve ter aumentado e muito. E vamos lembrar que as pessoas descartam isso de qualquer forma, gerando impactos ambientais e problemas estruturais nas várias cidades e nos rios e assim por diante. Agora me diga uma coisa. Nós aqui estamos sentados nesses, vamos chamar de puffs, tá? E não é à toa que nós estamos aqui. Por que é que nós estamos? Isso aqui é feito do quê? Conta pra mim. Essa daqui é uma embalagem que uma empresa descartava e nós, Projeto Recicle, como levamos a metodologia da reciclagem, da educação ambiental, também procuramos enxergar outros elementos que as empresas descartam. E sempre procuramos inserir uma ação, né, de recuperação desse resíduo ou de aproveitar o valor econômico que ele tem.
Então essa embalagem a empresa descartava de forma correta e nós vimos uma oportunidade de transformar eles nesses puffs que estamos aqui utilizando e inserir as pessoas da cooperativa, as pessoas do terceiro setor e as crianças também no processo para que eles possam utilizar de uma forma prática como algo para guardar, para enfeitar, para guardar o sapato, o brinquedo. José Maria, abre aqui pra gente, vamos ver. Vou mostrar. Então veja só, isso aqui é uma embalagem que era jogada fora, né? Hoje ela tem esse aspecto decorativo, serve como banco e serve para as crianças, Odair, aprender algo essencial, que é a cultura organizacional, né? Imagina, a criança que ganha isso, ela vai guardar o seu brinquedo aqui, né? E depois, quando brincar, ter a preocupação de juntar tudo novamente e guardar aqui dentro. Veja só, isso vai desenvolvendo a cultura organizacional. O problema é que as empresas enfrentam hoje, né? Existem grandes, os adultos, né, que não passaram por esse processo na sua educação, são mal organizados, deixam tudo fora de local, ocupam um espaço grande sem necessidade. E o essencial para uma produção limpa e consumo limpo, a gente utilizar o que é realmente extremamente necessário para o nosso dia a dia. E aí a gente sabe que com a logística reversa, encampada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de agosto de 2014, nós teremos que dar uma atenção muito maior ao reaproveitamento, inclusive no que diz respeito à logística reversa, as próprias compras, né, elas são indicadas para a preferência a materiais provenientes de reuso, de reciclagem, de reaproveitamento. Para quê? Para que nós estejamos preservando as nossas fontes naturais. Porque, como sempre digo, a população tem aumentado bastante, tem aumentado o consumo, mas as fontes naturais não têm aumentado e muito menos o tamanho do planeta, né? Mas para você que está nos assistindo, permaneça aí que o papo está muito interessante e daqui a pouquinho o José Maria volta do break mostrando qual é o processo de transformação do copo plástico na caneta. Portanto, é um break rápido e a gente volta já. Informação pra você, a prefeitura tem. O bebê da Débora nasceu e agora ela procura orientação. O senhor Najib quer cuidar melhor da saúde. E a dona Rita quer ser artista. Viu só? Os nossos postinhos oferecem muito mais do que atendimento médico quando você precisa. Procure um postinho mais perto de sua casa. Porque saúde não pode faltar. E informação também não. Prefeitura de Americana. Um governo de trabalho. Instituto Educacional de Americana. Faço parte dessa história. Instituto Educacional de Americana. Faço parte dessa história. Ética, solidez e confiança. Faço parte dessa história. Faça parte dessa história. Olá! Você sabia que 1 litro de óleo é capaz de contaminar até 1 milhão de litros de água? Pois é. Portanto, separe o óleo para a reciclagem e entre em contato com os órgãos competentes para que seja feita a retirada. Assim você cuida da nossa mente, da nossa gente, do meio ambiente. Estamos de volta com o programa Sustentabilidade e hoje estou recebendo o senhor José Maria da Silva, da Unicamp, e que também é o coordenador de projetos do projeto Recicle. E nós estamos falando especificamente dos copos descartáveis e o que pode ser feito com eles. Então, José Maria com vocês agora, falando e demonstrando o processo de transformação do copo plástico. Todos nós, conscientes, temos a preocupação de preservar o meio ambiente, que é onde a gente vive e onde nós devemos praticar as nossas ações de forma correta. O copo plástico é um resíduo que todo mundo gera e no pós-uso joga fora sem se preocupar com os impactos que isso possa causar ao meio ambiente. E aqui vamos mostrar
o processo em 4 fases até ele voltar a ser um novo produto. Aqui veja só, 1 kg de copo plástico, mais ou menos 500 embalagens de 200 ml. Eles já estão separados de forma organizada, requer o prazo da segregação organizada. Me fala quanto custa isso aí, em média? Esse produto dessa forma na cooperativa, ele vale em média de 80 centavos a R$1, dependendo da sazonalidade, né? Da procura de matéria-prima no mercado. Então as pessoas da cooperativa acabam vendendo ele a esse preço. Quando ele passa por um processo, o processo mecânico de transformação, incide em moer esse material, lavá-lo, né? E ele se torna aqui, ó, polipropileno ou poliestireno, que são as matérias-primas da qual são confeccionados os copos plásticos, aqui lavado e moído. O processo seguinte incide em propor a extrusão desse material, ou seja, fazer com que ele volte a ser um polímero, porém polímero reciclado, né? Que segundo a legislação brasileira pode ser utilizado para fabricar N produtos, menos embalagens que venham conter alimento. E aqui eu tenho 1 kg de matéria-prima reciclada, que pode ser transformada, por exemplo, em 200 canetas. Então veja só, 1 kg de copo plástico que valia R$1, sendo transformado em 200 canetas, gerando trabalho e renda e a possibilidade também de um fator econômico nesse segmento. E é claro que um auxílio para a educação. Sem dúvida, podendo envolver todos os consumidores na responsabilidade de descartar os seus resíduos de forma organizada, para que todos nós possamos preservar numa melhor condição, numa melhor qualidade de vida o planeta que a gente vive. Uma pausa na nossa programação para poder informar que no mês de março dos últimos anos tem sido realizada a Hora do Planeta. É uma ação mundial que tem como principal objetivo fazer com que as pessoas reflitam sobre a preservação das fontes naturais, a economia e o consumo consciente. Então, nesse ano, no sábado, dia 29, será realizada a Hora do Planeta no Brasil e no mundo. São mais de 150 países que estarão envolvidos com a causa. Como você pode participar? Das 20h30 às 21h30, nós faremos um apagão. Várias cidades do mundo estarão apagando monumentos, muitas pessoas estarão apagando as luzes das suas residências, para que nós possamos refletir durante 1 hora nas ações, nas fontes e na maneira que nós poderemos fazer para tornar o nosso planeta melhor do que ele é. Então, 29 de março, às 20h30, faça a sua atitude, apague as luzes, desligue os eletroeletrônicos e reflita. Faça isso. É um movimento, é 1 hora com as luzes apagadas para que sejam acendidas as melhores ideias para um planeta melhor. Além da fabricação de produtos ecológicos, o projeto Recicle também trabalha com educação ambiental. Isso é feito em escolas, em comunidade. É importante trabalhar com a criança. A criança aprende, ela chega na casa dela e vai passar o que foi aprendido para os pais, para os avós. Isso realmente gera um impacto muito grande, tanto para a família quanto para a sociedade em geral. Bom, e como é feita essa educação? Ela abrange tanto as comunidades carentes, escolas carentes, como também escolas particulares, engloba todas as camadas. Então, o trabalho é feito educação ambiental, então é aproveitado o potencial da criança, do adolescente, da facilidade de aprendizagem, para ser inserido na sociedade como uma pessoa transformadora. Porque a criança e o adolescente ele já vem com a informação de que está recebendo um mundo com problemas ambientais, e esse aprendizado vai para a sociedade toda. E como as crianças recebem isso? Muito bem, de forma geral eles recebem muito bem, guardam a informação e o que eu falei anteriormente, eles levam para casa, eles cobram os pais. Pai, você está deixando a torneira aberta enquanto escova os dentes. Mãe, isso é reciclado, separe o lixo. Então as crianças cobram muito isso. E como é que os pais recebem esse tipo de cobrança?
A cobrança, quando é feita com outro adulto, quando é feita por terceiros, não é muito bem recebida. Mas quando é feita para o próprio filho, né, para o próprio neto, alguém dentro de casa, causa um impacto. Então a tendência é a pessoa realmente seguir aquela informação. E como você tem entendido a transformação na sociedade? A transformação ela realmente existe, a gente vê o progresso, mas é algo bem lento. Então, a passos de formiga. Mas a gente não desiste, a educação ambiental é algo complicado, é feito desde criança até o adulto e tem melhorado bastante, mas ainda falta mais informação, ainda falta as pessoas aderirem mais à causa e aplicar realmente essas informações dentro de casa. Agora eu estou com o Davi Rodrigues. Ele está fazendo engenharia de controle de automação, mais conhecida como mecatrônica. Ele é de Leme e está fazendo esse curso na Unicamp, em Campinas. Mas ele tem uma peculiaridade, ele também é envolvido com as causas ambientais. E ele está à frente do quê? Trote da cidadania pelo consumo consciente, que é algo muito interessante que está acontecendo dentro das faculdades, dentro das universidades, e o Davi vai explicar para a gente, para que as escolas, para que as faculdades, para que aqueles que estão no meio acadêmico possam se utilizar da ideia e também tornar o planeta mais sustentável. Vamos lá, Davi! Bom, na verdade o nosso projeto já tem mais de 10 anos. Ele surgiu em Barão Geraldo na necessidade que a cooperativa de reciclagem tinha do conhecimento da comunidade sobre ela. Porque o material que ela recebia, além de ser pouco, não era separado e ele vinha sujo. Então, lá em 2003, quando o projeto iniciou, eles juntaram os calouros e levaram para o bairro para conversar com a própria comunidade sobre a importância da reciclagem, da separação do material, da diferença que faz para o cooperado que está lá dia a dia trabalhando com esse material, da importância da limpeza desse material. Com o tempo o projeto evoluiu, agregou outras ações, a gente trabalha atualmente também com instituições infantis, mas com o objetivo de passar tanto para o calouro que está ingressando agora na universidade, tem um potencial transformador muito grande, quanto para a comunidade, as questões do consumo consciente, de redução do consumo, de descarte adequado, questões relacionadas à reciclagem, e também tudo isso voltado para combater o trote violento e integrar a galera que está entrando na universidade. E qual é o resultado disso, Davi? Ao longo desses 10 anos de história, o projeto já agregou 37 cursos da Unicamp de Barão Geraldo, e a gente também tem um projeto parecido que nasceu a partir do nosso nos campos de Limeira, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas e a Faculdade de Tecnologia. E a gente tem parcerias com aproximadamente 10 instituições infantis, que a gente busca levar esses conceitos para as crianças de forma simples e lúdica, também para ter uma programação mais leve para o calouro e também levar esse conteúdo através das crianças para as famílias da comunidade. A gente atende cerca de 6 cooperativas de Campinas, onde a gente trabalha com um foco na conscientização do bairro e também de mostrar para o calouro como que é o trabalho na cooperativa, para dar para ele essa visão de mundo do que acontece fora dos muros da universidade. Agora, se de repente uma escola de Americana, de Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, deseja ter acesso a esse projeto, deseja desenvolver isso com os alunos, é possível? Vocês ajudam? Não? Como é que funciona? Preciso saber. Não, com certeza. Como aconteceu em Limeira, que uma aluna de lá entrou na nossa comissão, mas a gente sugeriu que ela levasse o projeto para Limeira e ele cresceu lá. Também, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, que a gente explica mais ou menos como a gente funciona, como que isso pode ser aplicado na cidade ou no bairro de interesse. É só entrar em contato com a gente que a gente está aí para dar uma força para quem quiser. Tá aí, olha, nós que temos todo o início de ano e às vezes no meio de ano, aquelas notícias horríveis falando do trote que existiu, aqueles trotes inconsequentes que levam muitas vezes as pessoas até a morte, isso está sendo transformado agora. Como? De uma forma consciente. Está aqui um excelente exemplo, um trote da cidadania pelo consumo consciente, que aí sim vai cuidar muito bem da nossa e das próximas gerações. Tá gostando? Não sai daí. Davi, obrigado. Continue assim. Aqui, no Visor, você tem os contatos do Davi para poder levar esse trote para a sua escola, e sustentabilidade volta já para o último bloco.
faço parte dessa história. Instituto Educacional de Americana, faço parte dessa história. Ética, solidez e confiança, faço parte dessa história. Faça parte dessa história. Informação pra você, a prefeitura tem. A Maria Conceição precisava dormir melhor. Já a Rosângela precisava relaxar. E o seu João precisava cuidar da alimentação. Viu só? A Unidade de Terapias Alternativas cuida de você com esses tratamentos e muitos outros. Participe e tenha uma vida mais saudável, porque saúde não pode faltar e informação também não. Prefeitura de Americana, um governo de trabalho. Olá, eu aqui de novo. Você sabia que fantasmas não assistem televisão? Pois é. Portanto, ao sair do cômodo que tem a sua televisão, você pode desligá-la. Não precisa deixar o fantasminha assistindo. Com isso, você vai estar economizando energia e dinheiro. E, é claro, preservando também as nossas fontes naturais. Portanto, saiu do cômodo? Desliga a TV. E agora estamos dando início ao terceiro e último bloco do Sustentabilidade de hoje, onde estamos falando dos copos plásticos e o que eles podem proporcionar depois da sua vida útil, depois daquela utilização básica de uma vez apenas que as pessoas têm, e nós sabemos que o compromisso tem que aumentar, tá? É lógico, tente utilizar a caneca, mas se for utilizar o copo plástico, que seja mais que uma vez. Se você vai permanecer no recinto, anote seu nominho nele, segure, deixe num local separado, vale muito a pena. Como o José Maria, da Unicamp, e também coordenador do projeto Recicle, já disse no início do programa, foram mais de 95 mil toneladas de material plástico utilizados apenas para a produção de copos plásticos no último ano. É muito dinheiro, é muita matéria-prima, é muito passivo ambiental. Então, o compromisso não pode ser apenas de um, de outro e de outro. O compromisso é de todos nós, incluindo você. E agora, com a palavra mais um pouquinho, José Maria, que está nos dando uma aula sobre o que acontece com os copos plásticos. Como vocês perceberam, telespectador, o que nós demonstramos hoje nesse programa viabilizou algumas ações que podemos inserir no nosso cotidiano, seja em casa, seja na empresa. Por exemplo, na empresa que você trabalha, você já tentou se questionar, já tentou visualizar o que são feitos com esse tipo de resíduo e o que ele poderia proporcionar em produtos úteis para o dia a dia, como os baldes, as lixeiras e as canetas que nós utilizamos? Veja bem, o compromisso de cuidar do meio ambiente está diretamente ligado à nossa qualidade de vida, né? Se somos partes do problema, somos os geradores, também temos que procurar soluções para que sejamos parte da solução. Então o projeto Recicle nasceu com essa proposta de trazer um mecanismo palpável e lúdico para que as pessoas que estejam sensibilizadas com a sua responsabilidade de mudar o mundo, a qualidade de vida do mundo onde ela atua, poder adquirir essas ações e fazê-las de forma que não vão atrapalhar a sua produtividade. No programa de hoje nós estivemos falando sobre algumas atitudes que podem ser tomadas para melhorar a condição do nosso planeta. É claro, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue atingir o objetivo maior. Sustentabilidade hoje fica por aqui, mas reafirme que o compromisso é de todos nós, tá certo? Conto contigo para que o nosso planeta fique cada vez melhor. Um forte abraço e até a nossa próxima edição.